Você sabia que durante os eventos de caça esportiva, os ursos pardos são responsáveis por mais de 60 mil mortes por ano só nos Estados Unidos? Não sabia, né? É porque quem faz isso é o ser humano. Toma essa crítica contra a caça esportiva na tua cara. E sabe quem mais faz uma crítica à caça esportiva? Isso mesmo, O Bicho Vai Pegar. O Bicho Vai Pegar é mais um filme da Sony e foi lançado em 2006. O famoso ano das animações esquisitas, e na época de lançamento do filme, ele foi um verdadeiro sucesso. Mesmo que a recepção do público e da crítica não tenha sido lá essas coisas, o filme custou cerca de 85 milhões e gerou mais de 200 milhões de dólares. E graças a esse grande sucesso, eles não só fizeram uma ou duas sequências, e sim mais 3 filmes, dos quais só os 2 primeiros são bons. Mas, mesmo sabendo que o segundo filme não é lá essas coisas, eu ainda prefiro ele do que o primeiro. Me julguem. Talvez porque a última vez que eu assisti esse filme tenha sido, sei lá, quando eu tinha 10 anos. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre o segundo filme, e sim sobre o primeiro. Então vamos logo assistir ele. E não esquece também de deixar o like aí, galera, porque isso ajuda bastante. E também comenta aí sugestões de filmes que vocês querem ver no futuro. Eu também fiz um Instagram e um Twitter aí pra quem quiser seguir, e o arroba tá na tela. E fiquem com o vídeo. O filme começa com essa guarda florestal, e o nome dela é Beth. E ela tá colocando algumas caixas no carro dela, quando de repente aparece um urso atrás dela, e ele se prepara pra dar um rugido poderoso. Palmeiras! E a Beth responde com um rugido mais forte ainda. Flamengo! É o Mengão, não tem como. E esse ursão aqui é o Bug. Ele é o protagonista do filme, e ele é como se fosse o bichinho de estimação da Beth, que é a cuidadora dele. Então os dois sobem no carro e vão em direção à cidade. E durante o caminho o Bug mostra a bunda pros caçadores, ele mostra a bunda pra eles. Eu falei que esse filme era uma crítica. Então eles fazem uma parada no posto da guarda florestal, e o chefe da Beth, que se chama Gord, diz que a temporada de caça vai começar em 3 dias. Oh meu Deus, o nome do filme. O nome dele é muito melhor em português, vamos admitir. A cena corta pra Beth fazendo a abertura pra apresentação do Bug, porque além de bichinho de estimação dela, ele é a atração principal da cidade. Depois que a apresentação acaba, a Beth tá super feliz porque ela foi um sucesso, só que quando eles chegam no estacionamento, a Beth vê um veado morto em cima de uma caminhonete, e o dono dessa caminhonete é o Shaw. Ele é um dos caçadores da cidade e ele é um completo pirado da cabeça. Logo na primeira cena que ele aparece, ele quase atropela uma mulher com o filho dela. Eu falei que esse cara era doido. Então a Beth vai falar com o chefe dela e ela diz pra prender o Shaw, porque como a temporada de caça ainda não tinha começado, ele acabou cometendo um crime. Mas o Shaw se defende e ele diz que foi o viado que se jogou na frente da caminhonete. Mais ou menos. Não confio muito nesse cara não. Enquanto eles estavam discutindo lá dentro, o Bug percebeu que o viado não tava tão morto assim, e esse viado é o Elliot. E ele e o Bug vão ser os protagonistas do filme daqui em diante. Quando o Elliot acorda, ele não faz ideia de como ele foi parar ali, porque a única coisa que ele lembra de ter visto foi 2 luzes brancas, e do nada ele tava ali, mas a gente sabe muito bem como é que ele foi parar ali. O Bug fala pro Elliot que um caçador pegou ele, e o Elliot fica com muito medo de virar enfeite de parede, mas o Bug fala que ele não precisa se preocupar, porque como um dos chifres dele tinha quebrado, isso não ia acontecer. Eu virei um decifrado! Não olha pra mim! Não olha pra mim! Eu sou uma aberração! Eu sou um monstro! O Elliot implora pro Bug pra ele desamarrar ele. O Bug usa uma das garras dele pra cortar a corda e ele solta o Elliot. O problema é que o Shaw acaba vendo de relance o que o Bug fez, e quando ele vai pro lado de fora, o Elliot consegue escapar e ele acaba quebrando um dos faróis da caminhonete do Shaw, que só não consegue atirar no Elliot porque o Gord impede ele. E ele ainda dá uma multa pro Shaw por causa do farol quebrado. E é nesse momento que uma sementinha é plantada na cabeça do Shaw de que tem alguma coisa errada acontecendo com os animais. Mas deixa que mais pra frente eu falo sobre isso. Então anoitece e eles voltam pra casa da Beth e o Bug tá vendo TV. Só que a Beth desliga a TV e ela diz que tá na hora do Bug dormir e que o Pimpão tava esperando por ele. E o Pimpão é esse ursinho de pelúcia que o Bug tem. E pro Bug conseguir dormir, a Beth começa a cantar uma musiquinha de niná pra ele. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. O Bug acorda no meio da noite porque simplesmente tinha alguém jogando coelhos na janela dele, e esse alguém só podia ser o Elliot. O Elliot diz que como o Bug ajudou ele, agora era a vez do Elliot de ajudar o Bug. E ele veio salvar o Bug e tirar ele dali. Só que o Bug fala pro Elliot que ele entendeu tudo errado e que ele não precisava de ajuda porque aquela era a casa dele. O Bug até tenta mandar o Elliot embora, mas o Elliot não presta atenção no que ele fala e começa a se distrair com as coisas que tem na garagem e bagunçar tudo enquanto ele olha. Então o Elliot dá uma olhada melhor e ele percebe que o Bug, na verdade, é um bichinho de estimação. O Bug nega dizendo que ele não é, mas o Elliot tem argumentos muito fortes. O Bug
continua negando e dizendo que ele pode fazer o que ele quiser e sair na hora que ele quiser. E quando o Elliot chama ele pra sair, o Bug arrega dizendo que eu não preciso sair porque eu tenho tudo que eu quero aqui dentro. E pra convencer o Bug, o Elliot pega uma barrinha de chocolate e por causa do cheiro, o Bug não resiste e taca uma mordida nela. E depois disso não tem jeito, o Bug fica viciado em chocolate. Então os dois saem pela noite pra buscar mais barrinhas de chocolate. Eles encontram um mercadinho cheio das barrinhas e pra conseguir entrar nele, o Elliot rouba um carrinho de um mendigo e se joga com ele na porta. Os dois começam a fazer uma festinha no mercadinho enquanto eles destroem tudo que tinha lá dentro. E obviamente a polícia é chamada, mas o Elliot consegue fugir antes dela chegar. O problema é que como o Bug tava bêbado de açúcar, ele ficou por ali mesmo. E o Gord, o chefe da guarda florestal, acaba levando o Bug de volta pra casa da Beth. A Beth obviamente fica furiosa com o Bug por causa do que ele fez. E enquanto ela ia falar com o Gord, ela pede pra ele deixar ela ficar com o Bug só mais um verão. E ele fala pra ela que quanto mais tempo ela esperar, mais difícil vai ser pro Bug se adaptar e mais difícil vai ser pros dois se despedirem. O que dá a entender que alguma hora ela vai ter que levar o Bug de volta pra natureza, mas ela tá demorando demais pra fazer isso. No outro dia a gente vê esse casal andando pela rua com esse cachorrinho salsicha, mas já já eu falo mais sobre eles, porque o que importa nessa cena é que eles jogam café na lixeira. Eita, tá quente! É horrível e maravilhoso ao mesmo tempo, é um golpe da alegria! Bateu legal, acordei! O Shaw aparece de novo e ele passa na frente do mercadinho e começa a achar que tem algo de estranho acontecendo na cidade. E logo depois disso, ele vê o Elliot andando nas duas patas e bebendo café. Aí a partir daqui ele tem certeza de que tem alguma coisa acontecendo. Então ele começa a perseguir o Elliot com a caminhonete e durante a fuga, o Elliot acaba indo parar nos bastidores do show do Bug, momentos antes da apresentação começar. O Shaw vê que os dois estão juntos e ele até tenta abrir a porta, mas ele não consegue e acaba indo embora. O Bug diz pro Elliot também sair dali, só que o Elliot acaba saindo pelo palco. Como que isso parece um burro? O Bug puxa ele de volta, mas o Elliot não quer sair de perto do Bug porque ele acha que o Bug pode proteger ele. E enquanto os dois estão na maior confusão lá dentro, o pessoal que tá na plateia pensa que o Bug tá atacando ele e as sombras dos dois não ajudam muito também. Como que isso tá num filme de criança? Então os dois vão parar na frente do palco criando uma confusão. Enquanto todo mundo tava correndo, o Shawn aparece na plateia e ele tenta aproveitar a confusão pra acertar um tiro com uma bala só nos dois. O Shawn tenta atirar, só que o Gord impede ele, mas o Bug acaba levando um tiro, só que na verdade foi um tiro de tranquilizante que a Beth acertou nele. E ela também metralha a bunda do Elliot com um monte de tranquilizante. E o Shaw aproveita pra fugir, já que o Gord e a Beth estavam distraídos com o Bug e o Elliot. Graças a essa confusão toda, não tem mais jeito pro nosso querido Bug, e o Gord fala pra Beth levar ele de volta pra natureza. E ele fala pra ela deixar ele no alto das cachoeiras, porque lá seria um lugar seguro pra ele ficar enquanto tava rolando a temporada de caça. Então, enquanto o Bug dormia por causa dos tranquilizantes, a Beth leva ele de helicóptero e deixa ele lá no alto das cachoeiras, e então ela se despede dele. Amanhece e o Bug acorda, só que quando ele acorda ele percebe que ele não tá em casa e começa a gritar em desespero. Mas ele não tava ali sozinho, porque o Elliot também tava com ele, e o Bug começa a brigar com o Elliot porque era tudo culpa dele, afinal graças ao Elliot tanto a casa quanto a cidade dele sumiram. Você vai fazer o que, Bug? Achei que tu ia me jogar, mas pensei, é ruim, hein? E o Elliot fica preso no chão, e agora o Bug vai tentar achar um jeito de voltar pra casa. O Elliot até tenta falar pro Bug que ele sabe voltar pra Timberline, que é a cidade do Bug, mas o Bug não quer nem saber e ele tenta achar o caminho de volta sozinho. Mas toda vez que ele tenta, ele acaba voltando pro mesmo lugar onde o Elliot tava. Então ele decide subir em um lugar alto pra poder ter uma vista melhor e quem sabe achar um caminho de volta pra casa. Mas antes que ele consiga subir na árvore, esse esquilo maluco aqui aparece e o nome dele é Max Squeeze. Esse esquilo se auto-intitula o dono do pinheiro e além disso ele tem um exército de esquilos. E eles acabam fazendo o Bug desistir de subir nessa árvore, então ele decide procurar outra. E eles ficam zoando o Bug por causa do pimpão. Só que quando ele chega na outra árvore, os esquilos estão lá de novo. O Bug fala pra ele que essa é uma árvore diferente, não faz sentido eles estarem ali. E o Max Squeeze simplesmente fala que ele é o dono de todas as árvores da floresta. Obviamente o Bug fica irritado e ele decide subir na árvore mesmo assim, porque não vai ser um bando de esquilos que vai impedir ele. Eles impediram o Bug. O Bug volta pra onde o Elliot tava e a bunda do Elliot tava queimada de tanto pegar sol. O Bug pergunta pro Elliot onde que fica a Timberline, mas o Elliot fala que ele só vai dizer se ele for junto com o Bug de volta pra Timberline e os dois virarem parceiros. O Bug recusa e pergunta se o Elliot não tem que voltar pro bando dele, e nessa hora parece que o Elliot fica meio desconcertado, mas como bom malandro que o Elliot é, ele começa a chantagear o Bug, falando que a temporada de caça vai começar logo, e que se o Bug não quisesse a ajuda dele, o Bug podia pedir ajuda pra um dos caçadores pra ele voltar pra casa. E por pura e espontânea pressão, o Bug
acaba fazendo um trato com o Elliot e agora os dois juntos vão voltar pra Timberline. A gente volta pro Shaw e ele tá pensando que com certeza o Bug e o Elliot estão planejando algum tipo de conspiração, mas ele pensa melhor e começa a rir e acha que ele tava mesmo ficando doido, que ele realmente tava. Mas de repente ele vê aquele cachorro salsicha dirigindo um carro e com um susto ele acaba saindo da estrada. Só que na verdade aquele cachorro salsicha não tava dirigindo, ele só tava em cima do volante enquanto o dono dele dirigia. Nisso o Bug e o Elliot estão vagando pela floresta, enquanto o Elliot vai ensinando o Bug o básico da natureza. Só que enquanto eles estavam escalando uma montanha, o Bug acaba escorregando, mas o Elliot não vê porque ele tava falando sozinho, e por sorte as árvores amortecem a queda do Bug. Se não fosse por esse porco espinho aí que apareceu do nada. Tira logo rapidinho, que nem band-aid. Fica quieto. O Elliot tira o porco espinho que estava preso na bunda do Bug e os dois continuam andando. Então a cena corta para uma represa que estava sendo construída por uns castores, e quando eles veem o Bug, eles falam que aquele é o maior predador da América do Norte. E é um ótimo dançarino. Vamos trabalhar num show. O Bug pega o Elliot pra falar que eles não vão fazer nenhum show juntos, e o Elliot fala que ele tá irritado e estressado, porque com certeza ele tava com fome, e ele realmente tava, e pra tentar achar comida, o Bug resolve pescar, mas ele acaba sendo humilhado pelos peixes. Esse é o pior urso do mundo. O Bug acaba tendo que comer uma noz, e momentos depois disso, ele sente a natureza chamando. Então ele pergunta pro Elliot como ele faz pra usar o banheiro, e o Bug acaba tendo que fazer o número 2 em cima de um tronco que tava atrás de uma moitinha ali do lado. Um monte de coelho aparece e fica olhando o Bug, o que deixa ele meio sem jeito, mas o Elliot espanta os coelhos, só que agora é o Elliot que fica olhando o Bug. O Bug se vira, só que ainda tinha gente olhando ele, mas dessa vez eram os esquilos, e o Bug fica com muita raiva porque ele só queria um pouquinho de privacidade, só que a situação dele piora porque duas gambás chegaram e o Bug tava cagando em cima da casa de uma delas. As duas gambás começam a discutir e o Elliot fala pro Bug se impor pra ele poder parar com a briga. O Bug diz que é pra elas pararem de brigar porque é ele que manda no pedaço. Só que as duas gambás acabam peidando na cara dele. O Bug corre por causa do fedor, e nisso o Elliot acaba vendo uma conhecida dele. E o nome dela é Gisele, que no caso o Elliot é apaixonado por ela. Enquanto o Elliot tentava falar com a Gisele, o Bug ia num laguinho pra se limpar do cheiro dos gambás. E ele vê dois patinhos ali no lago, e ele pede ajuda pra eles voarem e tentarem descobrir pra qual direção Timberline ficava. O problema é que esses patos têm trauma de voar, porque da última vez que eles voaram em grupo, era temporada de caça, e o bando todo deles morreu. Enquanto isso, o Elliot estava falando com a Gisele, mas ela disse que é melhor ele ir embora, porque da última vez que eles conversaram, não terminou muito bem. O Elliot pergunta se o Ian tava ali por perto, e ela até tenta avisar o Elliot, só que ele não entende o que ela tava fazendo. Então um monte de outros viados aparecem, e também aparece o chefe deles, que se chama Ian, que é dublado pelo Guilherme Briggs. E aproveitando essa deixa, não tem como não falar da dublagem desse filme, que é simplesmente fenomenal. Desde o Bug sendo dublado pelo Mauro Ramos, até o Shawn, vilão do filme, que é dublado pelo Luiz Carlos Percy, ou Percy, eu não sei como se pronuncia, perdão. Mesmo que praticamente todos os personagens desse filme tenham ótimas dublagens, o que mais se destaca entre eles definitivamente é o Elliot, que foi dublado pelo Paulo Vignolo, e a performance que ele fez com o Elliot é impressionante, porque no material original, o Elliot é aquele personagem engraçadinho e alívio cômico, mas no português, ele é simplesmente intancável. Espera só a cena dele cantando pro Bug pra vocês verem. Sério, o que eles fizeram na dublagem desse filme foi simplesmente épico. Agora voltando pro filme, o Ian, que tinha expulsado o Elliot do bando, começa a ficar jogando ele pro alto, o que chama a atenção do Bug, e ele vai ver o que tava acontecendo. Mas eles começam a zoar o Bug por causa do pimpão, o ursinho de pelúcia dele que ele tava usando como mochila. O Elliot diz pros dois irem embora, mas o Ian zoa eles mais um pouco, e então ele e o bando deixam os dois ali pra trás. Depois de terem sido humilhados pelo bando, o Elliot e o Bug começam a zoar eles, só que eles são humilhados de novo, só que dessa vez pelo Max Squeeze e os esquilos. Isso dá o nome de uma banda. Anoitece e os dois estão conversando e vendo qual dos dois que era o mais fracassado e se divertindo juntos também. O Bug percebe que tinha alguns biscoitos de peixe dentro do pimpão e ele vê que a Beth ainda se importava com ele. O Bug então vai dormir e ele pede pro Elliot cantar uma canção de ninar, aquela mesma que a Beth cantava, só que o Elliot, como não sabe a letra, ele acaba tendo que improvisar. Era uma vez um elfo encantado que morava num pé de caqui. Em cima morava um duende safado que vivia fazendo pipi.
Um dia o elfo se aborreceu e na porta do duende bateu. Foi nessa ocasião que eles então se casaram. Eu falei que era intancável. A gente volta mais uma vez pra aquele casal maluco, e dessa vez eles estão tentando fazer o cachorro deles pedir comida. E pra ensinar ele, eles começam a fingir que também são cachorros. O Shaun, que tava passando ali por perto, ele acaba vendo os dois de longe, e como ele pensa que os animais estão criando algum tipo de conspiração, ele pula em cima do Salsicha, achando que tava salvando eles. O Salsicha morde ele e volta pro casal, e o Shaun fala pra eles não confiarem no Salsicha, porque ele viu o futuro, e o Salsicha e os outros animais estão planejando fazer uma revolução contra os humanos, pra eles começarem a dominar tudo. Ele diz que todo mundo acha que ele é doido, e com razão até, e ele fala que logo a verdade vai ser revelada. O casal acha que entendeu o que ele tava tentando dizer, e eles dizem que também estão procurando pela verdade, porque eles têm certeza que o Pé Grande existe, e eles estão atrás dele. O Shaun acha que eles dois são malucos, como se ele também não fosse, e ele vai embora. Amanhece, o Elliot tá acordando o Bug, e o Bug pergunta pra ele quanto tempo falta pra eles chegarem em Timberline. O Elliot diz que até o anoitecer eles chegam lá, e eles continuam caminhando. E enquanto isso, o Elliot vai levando o Pimpão em um lugar muito suspeito. Durante o caminho, o Bug acha estranho eles terem encontrado de novo aquelas gambás, mas antes que ele fale alguma coisa, o Elliot diz que ele tem planos pro novo show do Bug. O Bug fala que o show é dele, e nesse momento eles têm uma discussão típica de casal em crise. Você só quer curtir o seu show enquanto eu fico em casa cuidando do Pimpão. E ele nem é meu. Eu não tenho direito nem de sonhar, é isso? Eu não tanco essas piadas. O Bug dá uma olhada melhor e ele vê que eles voltaram de novo pra aquela represa dos castores. E ele briga com o Elliot falando que eles estão dando voltas em círculos. Mas antes que o Bug possa falar mais alguma coisa, o Shaun aparece dando um tiro neles. E ele conseguiu encontrar o Bug e o Elliot. O Shaun vai na direção deles, os castores pulam na água. E o Bug, na tentativa de fugir, ele resolve passar por cima da represa. O problema é que essa represa não aguenta o peso do Bug e ele acaba quebrando ela, fazendo toda a água do rio cair. Enquanto ia inundando tudo, um monte daqueles animais que a gente viu antes acabam também sendo levados pela enchente, e o Shaun, que estava indo em direção a eles, porque ele achou que tinha acertado o tiro, acaba também sendo levado pela enchente. Por causa da força da correnteza, o Bug acaba perdendo o Pimpão, mas ele não tem muito tempo pra pensar nisso, porque mesmo naquela situação, o Shaun ainda estava perseguindo eles. Então o Shaun pega a arma dele e sobe em cima da caminhonete pra tentar acertar um tiro nos dois, mas por pouco ele não consegue, porque eles acabaram caindo da cachoeira. Depois que a enchente diminuiu e todo mundo já estava em terra firme, os animais aparecem falando que a culpa daquilo ter acontecido era toda do Bug, porque por culpa dele, ele destruiu a represa, fazendo todo mundo ir parar na área de caça. O Elliot tenta defender o Bug, falando que não era culpa dele, e o Bug confirma, só que ele diz que na verdade toda a culpa era do Elliot, porque como o Elliot mentiu dizendo que sabia como voltar pra Timberline, eles ficaram dando voltas na floresta, e se ele não tivesse feito isso, o Bug já estaria em casa e ninguém teria ido parar na área de caça. O Elliot pede desculpas pelo que ele fez, e ele diz que ele só fez aquilo porque ele achou que se o Bug ficasse um tempo com ele, os dois poderiam virar amigos. O Bug não aceita as desculpas e diz que vai achar um caminho de volta pra Timberline, e ele vai fazer isso sozinho. E mais uma vez a gente tem aquela parte triste que acontece em todo filme de animação, e a música deixa tudo mais triste. A Beth aparece mais uma vez, e a gente vê ela olhando pra uma foto da época quando ela resgatou o Bug. E a gente também descobre que começou a temporada de caça, e os caçadores estão se preparando pra ir pra floresta pra começar a caçar. Voltando pro Bug, ele ainda tá perdido na floresta, mas ele acaba encontrando uma casa e sem pensar duas vezes, ele entra nela. E a primeira coisa que ele faz quando ele entra é ir direto pro banheiro. Depois de cagar e dando uma volta pela casa, o Bug encontra uma barrinha de chocolate na geladeira e se senta numa cadeira pra comer ela. Só que quando ele liga a luz, ele toma um susto porque ele vê um coelho empalhado, e ele também vê que na parede tem vários animais que também foram feitos de enfeite, e ele com certeza foi parar na casa de algum caçador. E pra piorar essa situação, o caçador é o Shaun. Ele fala que quando amanhecer, ele vai acabar com os animais e com a revolução que eles estão fazendo. Mas antes disso, ele percebe que alguém entrou na casa dele, porque a barrinha de chocolate dele sumiu, e também porque cagaram no banheiro dele e não puxaram a descarga. O Bug tenta pegar o Pimpão que o Shaun tinha achado, só que ele não consegue porque o Shaun viu que ele estava dentro da casa, e pra fugir do Shaun, o Bug se esconde no porão, e nesse momento a gente tem uma das cenas mais tensas do filme, e que ela consegue ser muito mais assustadora que muito filme de terror. Por sorte, o Bug consegue deixar o Shaun preso dentro do porão, e por pouco ele consegue escapar. Enquanto o Bug fugia, ele finalmente acha o caminho de volta pra Timberline, só que ele também vê um monte de caçadores indo em direção da floresta, onde estava
estava o Elliot e os outros animais. E falando deles, os caçadores conseguiram chegar no lugar onde eles estavam e todos eles estão com muito medo, menos o Elliot, porque ele ainda estava muito triste, já que ele decepcionou todo mundo, e ele tenta se esconder muito porcamente em um buraco que tinha numa árvore do lado dele. Só que alguma coisa acabou pegando ele, mas por sorte era só o Bug, que disse que ele não podia ir embora sem um amigão dele. O Elliot até tentar dizer que ele quer ficar sozinho, que ele não precisa de ninguém, mas ele não tava falando sério, e os dois voltam a ser parceiros. Então agora eles vão voltar juntos pra garagem, onde era um lugar seguro. O problema é que os outros animais ouviram eles falando que estavam indo pra algum lugar seguro e resolvem seguir eles. Só que não tem espaço pra todo mundo na garagem, mas esse acaba não sendo o problema, porque o problema agora vai ser como chegar na garagem com tanto caçador pela floresta. Como não tinha jeito deles chegarem em segurança na garagem, os animais acabam desistindo. O Bug começa a fazer um discurso de que eles não podem desistir, porque eles passaram 2 dias infernizando o Bug e com certeza eles também podiam infernizar os caçadores. E nessa hora, o Bug finalmente fala: I ain't the open season. Ih, o filme tava em inglês. Peraí, deixa eu mudar aqui. Eu sou o bicho vai pegar. Cinema demais. Então eles começam a fazer um plano pra lutar contra os caçadores. E a cena corta pra aquele casal. E eles estavam deixando o Salsicha sozinho no trailer, porque eles iam tomar um banho no lago. Enquanto isso, o Bug e os outros animais aparecem e começam a pegar tudo que eles podem pra usar de arma contra os caçadores. Só que antes deles irem embora, o Salsicha aparece, mas na verdade ele só quer ir junto com eles, porque ele não aguentava mais os donos malucos dele. Então amanhece e os caçadores estão saindo pra ir atrás dos animais. O que eles não esperavam era que os animais tivessem um plano para se defender deles. Então os animais se preparam para a batalha e começam a atacar os caçadores. O que é Vingadores Ultimato perto dessa batalha aqui? Os animais humilham os caçadores completamente, fazendo eles terem que fugir dali. Só que o Max Squeeze diz que eles vão ter que fugir a pé, porque ele simplesmente tacou um botijão de gás na caminhonete deles e fez todas elas explodirem. Depois dessa batalha árdua, os animais comemoram, mas o Bug começa a escutar uma musiquinha e claramente essa cena inspirou o Gato de Botas 2, e de repente o Shawn aparece, pronto pra atirar no Bug. E o Shawn quase acerta o tiro, mas se não fosse pelo Elliot que se jogou na frente dele, e nisso ele acaba salvando o Bug do tiro. E então o Bug fica furioso porque ele acha que o Shawn matou o amigo dele, e ele prende o Shawn na própria arma dele. E os animais que estavam ali atrás nem perdem tempo e também vão pra cima dele. Por sorte o Elliot não morreu, mas ele acabou perdendo outro chifre dele, e depois disso a Beth aparece, porque durante a briga um dos caçadores ligou pra ela e falou que os animais estavam enlouquecendo. A Beth até tenta levar o Bug de volta pra casa, mas na verdade o Bug já tá em casa e ele dá o pimpão pra ela e os dois se despedem. E então o filme acaba e esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, provavelmente. Elliot, a menos que queira voltar pro seu rebanho. O quê? E acabar com a dupla? Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Oi, Elliot. Tchau, Bug.